Conseguiram ouvir isso aí? Isso aí, barulho do meu micro-ondas. Eu deixei ali uma margarina mesmo, literalmente. 30 segundos. Pra quê? Pra quê? Você vai descobrir já já. O que a gente faz com margarina? Com farinha, é trigão mesmo. Fermento. Eu não sei qual que é o nome disso, um refratário, sei lá. E hoje é dia de brincar de Mr. M. Hoje eu vou revelar segredo aqui de como é que você faz o teu pão ficar daquele jeito fofinho, leve, grande e saboroso. Jeito simples, não tem muita coisa, mas eu já fiz pão para vender, muito tempo. Fiz muito pão para vender, pão caseiro. E o nosso pão, ele não vai óleo, o nosso pão, ele não vai leite, ele vai água, ele vai farinha de trigo, ele vai margarina, ele vai açúcar e ele vai um pouquinho de sal. Hoje é dia de contar segredo para você, como é que você faz um pão caseiro simples, rápido e maravilhoso. Pô, não vai ter jeito. Hoje a gente vai ter que quebrar a dieta, mas à tarde você vai ter um pão suculento. Quanto tempo que eu vou demorar para fazer esse pão? Para ele ficar do jeito certo, para ele ficar Pelé, tal, ficar... Ai, Pelé, Deus me perdoe, Pelé assim foi hoje, que Deus o tenha. Minha solidariedade para a família e para todos aqueles que admiraram o trabalho dele, assim como eu admirei. Mas vamos lá, continuando aqui. Fica comigo até o vídeo, até o final do vídeo. Se você não é inscrito, já sabe, se inscreva. Se você é inscrito, curte, compartilha. Vou receber minha água mineral e a gente já volta aqui, beleza? Não sai daí não. Papel e caneta na mão, apesar que eu tô bonzinho hoje, pode ser que eu deixe na descrição aí. Segredo número 1, água morna. Você vai colocar aí uns 200 a 300 ml de água e vai deixar ela mornando, não pode ser fervida e muito menos gelada, beleza? Deixa ela mornando lá, porque ela vai ajudar na reação do fermento. O que mais vai ajudar na reação do fermento? Você vai deixar lá 2 colheres de margarina, pode ser manteiga também, tá? Até melhor. 30 segundos, não deixa muito derretido não, 1 minuto é muito tempo, é só para tirar ela daquela temperatura de geladeira, tal. E você vai colocar lá 10 gramas de fermento, 10, 15 gramas de fermento, depende da temperatura ambiente. Se tiver muito frio, 15 gramas, se tiver um tempo normal, mais ou menos aí, uma temperatura de 18 já é frio, de 20 graus para cima, você pode colocar só 10 gramas de fermento, beleza? De preferência, eu tô fazendo propaganda não, tá? Mas tô falando só que fermento em pó. Beleza? Aquele fermento de pão lá, que você vai pegar na padaria, aquele químico lá não é muito legal para esse tipo de receita, não. Eu usava ele quando eu fazia pão francês, que não é o caso de hoje. Mas se você quiser e pedir aí nos comentários, eu faço a receita, tá bom? Já vai anotando aí as pequenas dicas, que hoje é dia de contar segredo, tá? Já deixa o teu forno esquentando por uns 5 minutos, né? Deixa lá 180, 200 graus, 5 minutos e desliga. Para quê? Para quando você for colocar a tua massa para crescer, ela esteja numa temperatura de 45, 50 graus. Até 50 graus é considerada temperatura ambiente ainda, não pode passar disso, beleza? Ah, Lúcio, eu não tenho termômetro em casa. Se você não tem, deixa ele ligado. Depois que você deixou ele ligado, você desliga de uns 5 minutos. Depois, esses 5 minutos que ele ficou desligado é para cair a temperatura. O tempo que você vai preparar a massa para fazer para sovar ela pela primeira vez, ele já chegou nessa temperatura. Se você consegue colocar a mão lá e medir a temperatura, você aguenta, tá abaixo de 50, 60 graus, sabe? Se você não aguenta colocar a mão lá, então significa que ela está acima de 60 graus. Então, tem que deixar baixar um pouquinho mais. Tá aqui a nossa margarina semi-derretida. Tá aqui o nosso fermento. O que vai acontecer aqui agora? Nós vamos colocar o nosso fermento junto com a margarina para ele começar a reagir. E ele vai começar a reagir, tá? Como que ele vai começar a reagir? Ele vai começar a reagir ele vai começar a fermentação dele. Por causa da margarina, ele vai começar a reação dele e depois você vai colocar metade do açúcar lá. 1 colher de açúcar vai aqui e 1 colher de açúcar vai lá na tua farinha. Tá aqui, já coloquei a nossa margarina e o nosso fermento. E 1 colherzinha de açúcar vai aqui. Tem gente que gosta de colocar um pouco de farinha aqui também, tá? Para ele já começar a reagir. Lembrando que tem que estar numa temperatura ambiente a quente, nunca aquela temperatura de geladeira, porque eu sei que você deixa a sua margarina na geladeira. Aqui, ó, vai formar uma pastinha.
tá? Deixa aí, não tem problema. O que vai fazer o nosso pão crescer? O que vai fazer o nosso pão crescer é aquela água morna, esse contato da margarina e do açúcar no fermento. É isso que vai fazer ele crescer, tá bom? Eu coloquei aqui 2 xícaras de farinha de trigo. O que eu vou fazer com essa farinha de trigo? Eu vou misturar ela. Com o que eu vou misturar ela? Uma colherzinha de sopa de sal e uma colher de sobremesa de sal e uma colher de sopa de açúcar. Você também pode colocar esse açúcar direto lá junto com as outras coisas lá também, tá? Que eu tinha falado colocar uma só, mas você pode pôr as duas, não tem problema nenhum, depende do teu recipiente aí. Vamos deixar as duas aqui. Fazer o creme aqui. Tá aqui o nosso creminho, tá? Você até pode colocar mais do que 10 gramas de fermento, caso você queira que seu pão fique super grande. Mas não é isso que vai fazer ele crescer, não. É o macete. Macetezinho. Feito isso, tá aqui a nossa farinha. Vou colocar aqui um pouquinho de sal. Sal, gente, é muito pouco mesmo, tá? Tô colocando aqui uma pitada de sal, uma colher de sobremesa de sal. E vou mexer. Mexi, o que é que eu vou fazer aqui? Vou colocar de 1 a 2 ovos. E misturar também. Vou colocar aqui 2 ovos. Infelizmente eu não tenho esse talento para quebrar ovos com uma mão só. Eu piro em quem faz isso, eu acho lindo a pessoa que sabe quebrar ovos com uma mão só. Meu ângulo da câmera tá horrível, mas a ideia realmente não é mostrar aí. Tá? E não é pra você ficar reparando na minha camiseta também não, é pra reparar na receita. Tá aí os 2 ovos. Eu vou começar a misturar aqui os ovos com a farinha. Não posso colocar água ainda, tá, gente? Porque a água eu tenho que colocar aos poucos. Pô, Anderson, vira a câmera pra baixo e fica sentado. Vontade não falta. Eu acho que agora ficou melhor o ângulo aí pra vocês ficarem vendo. Então tá aí, ó. A água eu sempre vou colocar por último, porque eu mexi os sólidos, eu comecei a fazer aqui, ó, tá aqui os ovos com os sólidos, o sal e a farinha, né? Depois eu vou colocar a água, tem que ver se a água ainda tá morna, se ela estiver fria não pode, você tem que devolver ela lá esquentando um pouquinho e coloca aqui ela. Ela não pode ficar liguenta. Por quê? Porque senão depois você tem que ficar acertando na farinha. Olha, você vê que eu coloquei 2 xícaras de água lá. Por enquanto eu só usei uma e eu acho que eu não vou usar muito mais do que isso. Por isso que a água ela é uma referência. Você não pode sair jogando as coisas e misturando não. Quem mexe com massa sabe do que eu tô falando. Aqui, ó, o ponto que tá aqui, ó, não sei se você consegue perceber, ó. Já tá começando a sumir os líquidos. Então não posso colocar mais água. Eu venho aqui com aquilo lá que eu fiz lá, ó, daquele cremezinho. Que a mágica vai começar agora. A mágica começa agora. O meu fermento, ele já começou a reagir. Se eu tivesse colocado um pouco de farinha de trigo aqui, ele já tinha até crescido um pouco, sabia? Muita gente faz isso, não sou contra não. Coloquei aqui tudo isso. Olha, se você quiser colocar leite no lugar da água, como vai pouco, eu também não vejo problema não, tá? Vai ficar até mais suculento. Um dos segredos é você não entupir de sal. O sal tem que ser o próprio sal da margarina. Então, recomendo você não colocar manteiga nem margarina sem sal. Tá? Ó, tá vendo? Você vê que a massa ficou muito liguenta já. Vou ter que colocar um pouco mais de farinha. Tinha colocado 2 xícaras de farinha, já vou ter que colocar um pouquinho mais, ó. Olha lá. Olha como é que tá a nossa farinha. Nossa massa, ó. Vou ter que colocar um pouquinho mais. Vou ter que colocar mais uma meia xícara de farinha aqui, ó. Segura aí, não vai embora não. Coloquei aqui mais umas 3 colheres de farinha. Vou mexer. Como aqui não tem muita Nutelice, eu vou começar a primeira sovagem da massa. Para quem não sabe como é que sova a massa, tá aqui o segredo. É sempre com a mão aberta. Vai com a mão aberta. Vem e faz isso. Você consegue ver aí, ó? Ó.
Você faz isso, puxa e empurra com o punho, puxa e empurra com o punho, puxa e empurra com o punho. Consegue ver? Puxa e empurra com o punho, puxa e empurra, puxa com as pontas dos dedos e empurra com o punho. E faz aquela bolinha. Vai limpando lá o teu refratário, tirando toda a farinha que está colada nele, vai cair unhona mesmo. Não esquece de lavar a mão. Vai lá, puxa com a ponta da mão e empurra. Puxa com a ponta dos dedos e empurra com o punho. Puxa com a ponta, e vai formando uma bolinha. Olha lá como eu vou fazendo. Tá vendo aí? Não, isso eu não tô vendo. Tô só vendo você. Não é pra você olhar eu não, caramba. Já falei. Pronto. Fez a bolinha, né? Ela tá meio liguenta, não tá? Qual que é o pulo do gato? Hoje é dia de contar segredo. Você vai jogar farinha aqui só pra descolar da tua mão. Só pra isso. Só pra isso. Feito isso, você enfarinhou ela, coloca lá a farinha para ela descolar da tua mão, porque o ponto da massa, ela não pode ficar colando na mão. Só que nossa massa agora, ela vai para um processo de descanso, né? Ela vai ficar aqui uns 40 minutos. Como? Como que ela vai ficar aqui uns 40 minutos? Você vai ver agora, segurei. Limpei. Tá aqui a nossa bolinha. Pronto, tá aqui. Cara, isso aqui vai ficar um pão maravilhoso, você vai chorar. Coloquei no plástico filme. Vou colocar um paninho de prato aqui em cima. Pô, ficava legal a capa assim, hein? E vai pro forno lá pra crescer. 40 minutos a 1 hora. O que é que eu vou fazer nesse intervalo? Vou arrumar a casa. Bora aqui. Deixa em torno de 45 minutos, a massa tá bem bonita, porque senão, tá? Nesse intervalo, vai ficar longe, tem que lavar o já no porque você vai e depois faz assim. Vai com a massa. Deve ser. Nesse intervalo, passa um pouquinho, já vem a banana. Lógico que não você já, porque lógico que sempre vai tudo, logo depressa. Mas o que vai ser, porque senão você vai pegar um de banana, mas vai ter que dar um de chega, fazer bem, porque você vai fazer a minha filha, uns nutrições, e a minha filha, a minha não, também seria bom. Isso vai fazer já, vamos fazer muito massa, né? Aquelas massas muito gente, sabe? Ó, olha isso. Ela vai dar, vai dar jeito pra vocês, né? Só vai dar, vamos ver isso, sabe? Gente, vai você tem isso junto. Ó, vamos fazer aí, ó. Quer fazer, ó. Eu sou dentro, ó. Puxa um dedo, vou dar, isso é massa, sabe? Você vai ver? Já deixa eu fazer aí, então, você fazer, eu vou. Não sei quem vai vir aí. Tem 40, 50, 100 não faço bem, quem tá? Deus vai pagar. Pode que sabe, você é onde você é. Beleza? Né? Vamos só vai ser conta da massa, tá bom. Cara, é muito simples. Você vai ser conta da massa, tá bom? Vamos preparar, vai fazer, não vai mudar, pode falar. Girar só, não pode não pode ver. Não pode ficar pronto, nossa massa pronta, aqui fazer agora, eu água, tá? Eu posso fazer quadradinho, só um gol, tá? Fazer isso, mais um mais não. Esse gol da quadra, ó. Deixa eu fazer uma coisa, faz um gol, tá? Tá? Esse foi o bom. Vamos fazer isso, tá? Tá? Muito bem, fazer. Vai ganhar de novo, tá? Sempre tá vai ganhar de novo. Vai ganhar. Você vai ganhar. Vocês estão aí ainda? Ah, é, cara, até o final. Então, nosso pão tá pronto, tá aqui, já tá enroladinho. A forma já está aqui untada com margarina e farinha. E agora eu vou deixar ela crescer até dobrar. Isso vai demorar em torno de 40 minutos a 1 hora. É o tempo de ir no mercado comprar umas frutinhas. Tchau, tchau, até daqui a pouco. Não sai daí, fica comigo até o final. E vai curtindo, comentando e falando da onde que você é. Pô, dá essa moral aí. Tchau. Cheguei do mercado, todo molhado, como é se possível notar. Ah, mano, moto é fogo, velho. Moto é embaçado. E não dava pra... Ah, eu não tenho paciência pra ficar colocando capa o tempo todo, não. E aí você tá se perguntando, pô, passou o tempo de descanso da massa, tal. O Anderson falou que tinha segredinhos pra massa crescer. Colocou só 10 gramas de fermento, então não cresceu. Não, vamos ver se não cresceu mesmo. Peraí, deixa eu tirar o pano de prata suja pra caramba, você vai ficar falando bosta aí. Será que cresceu? Hã? Ah, não pode admirar, então não admira não, fica só olhando. E aí já deixei meu forno pré-aquecido lá, 200 graus, tal. E agora o pão vai pra lá, certo? Se você quiser impressionar as pessoas, eu acho que você não tá ligando muito pra isso não. A não ser que você trabalhe com venda. Se você for vender, pode vender esse pão, tá? Joga aí 100% de lucro em cima, você vai gastar pra fazer um pão desse aí, mais ou menos aí. Você vai gastar uns R$4 pra fazer um pão desse. Tá? Pode vender a 10, 12, né? Sempre joga 100% de lucro em cima e tá bem vendido. Um pão desse aí ele vai estar pesando em torno de 600 gramas. Então tá legal, 10, 12 conto. Se você quiser impressionar, o que você faz? Pega uma gema de ovo, coloca num potezinho, coloca um pouco de água, mistura bem, vem com um pincelzinho. Não é qualquer pincel não, tá? É pincel de culinária. Pincel de confeiteiro. E passa por cima, ele vai ficar douradinho. Eu não curto muito isso, mas não sou contra quem faz não. Beleza? Daqui a pouco a gente volta com o resultado do pão. Não sai daí não. E
Acabou. O pãozinho tá pronto. Eu troquei de roupa porque eu me molhei todo. Já tô gripado. E esse nosso pão, vê se ele cresceu. Ó, se liga aí, se liga aí. Nossa, Anderson, quase queima. Não, eu gosto dele assim, é de propósito. Como eu falei, se eu quisesse ele só douradinho, o que é que eu fazia? Eu colocava uma gema de ovo em cima, mas eu gosto dele assim, mais passado mesmo, para ficar com aquela crocância, aquela crosta gostosa. Eu vou cortar um pedaço ali para vocês darem uma olhada.